Muito bom dia, meus irmãos e ouvintes. Graça e paz seja com todos. Tenhamos todos uma quarta-feira abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, exaltado seja o teu santo nome. Graças nós te rendemos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de falar com o Senhor logo pela manhã. Obrigado por mais este dia e por todas as bênçãos que o Senhor já preparou para nós, mesmo nós não merecendo. Obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Ajuda-nos no dia de hoje a vivermos de conformidade com Tua vontade e perdoa os nossos pecados, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Meus amados, vamos ler na palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 16, Provérbios, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Exaltarei teu nome, Senhor, exaltarei acima de tudo, é soberano, amado meu. Exaltarei Senhor, exaltarei autor da minha vida, leal amigo, sublime tu reconheço, Senhor, incomparável és, Jesus. Em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és, Jesus. Exaltarei teu nome, Senhor.
tudo, é soberano, amado exaltarei teu nome, Senhor, exaltarei toda a minha vida, leal amigo, sublime tu eu quero realizar tua vontade, é o meu maior anseio. Cada dia te busco mais, cada dia te conheço mais, e em tudo que fazes reconheço, Senhor, incomparável és Jesus, e em tudo que fazes reconheço, Senhor, incomparável és Jesus. Cada dia te busco mais, cada dia te conheço mais, e em tudo que fazes reconheço, Senhor, incomparável és Jesus, e em tudo que fazes reconheço, Senhor, incomparável és, incomparável és, incomparável és Jesus. Bom dia a todos, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Livro do Gênesis, capítulo 13, a partir do 8º versículo, diz assim: Então Abraão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. O texto relata um fato na história de Abraão e Ló. Abraão, nas suas peregrinações, levando consigo Ló, seu sobrinho, em dado momento a terra estava um pouco pequena para eles e os cuidadores das ovelhas estavam tendo atritos, e então Abraão chama Ló e lhe propõe: Ló, escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. E diz o texto que Ló olhou para
as planícies do Jordão e resolveu ir para lá. Ele foi ambicioso, foi egoísta. Sendo Abraão mais velho, ele poderia ter dado a oportunidade a Abraão escolher primeiro, mas não, mais jovem, ambicioso, e olhou para aquelas terras férteis, pastagens boas, e escolheu primeiro, e foi para lá, e foi levando o seu acampamento até que chegou perto de Sodoma e Gomorra. Interessante, o texto diz que os homens de Sodoma eram extremamente malignos. Ló resolveu correr riscos, fazer uma escolha e habitar entre gente maligna. E lendo a história mais adiante, vamos descobrir que Deus acabou destruindo Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, por causa do distanciamento de Deus e das suas práticas imorais. Ló se salvou com suas filhas, a sua esposa se transformou numa estátua de sal porque olhou para trás, mas o certo é as escolhas que fazemos. Que critérios nós temos para escolher? Será que olhamos de um ponto de vista puramente egoísta, que fica bom para nós e deixamos Deus de lado nas nossas escolhas? Em várias oportunidades na Bíblia encontramos essa opção: escolham hoje. Por exemplo, o profeta Elias, em dado momento, disse ao povo: escolham a quem vocês vão servir. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Não é? Mas, contudo, se ele não é Deus, sirvam a Deus. E houve naquele fato ali uma grande derrota para os profetas de Baal. Né? E sempre há oportunidades de escolher. Escolham hoje a quem vocês vão servir. E a nossa vida é feita de escolhas. E disse um escritor que nós somos livres para escolher, mas nem sempre conseguimos escolher os resultados das nossas escolhas. Escolhas erradas nos levam a situações desastrosas tantas vezes. E a grande questão: o que temos escolhido? Servir a Deus ou servir a Baal, que era um deus pagão, e, portanto, vieram consequências. Escolhas. Fazemos escolhas na vida e lá na frente vamos colher os resultados das nossas escolhas. E o grande desafio é escolher servir a Deus, honrá-lo, glorificá-lo com a nossa vida, procurar obedecer às Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo diz assim: olha, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isto é, nós fazemos uma escolha de ter determinadas atitudes e colhemos as consequências lá na frente. Escolhas e mais escolhas. Temos caminhos diante de nós e muitas vezes escolhemos mal. O que nós precisamos pedir a Deus é sabedoria. Sabedoria para decidir, para escolher. Faço, não faço, compro, não compro, vou, não vou, e nos submeter humildemente à orientação que Deus nos dá. Muitas vezes precisamos buscar conselhos, e na multidão de conselheiros está a sabedoria. Paulo, quando trata dessa questão, diz assim: olha, nos últimos tempos homens seriam egoístas, avarentos, arrogantes, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Isto é, eu vou procurar conselho exatamente naquilo que eu quero ouvir, não naquilo que deve ser ouvido. O conselho de Deus que às vezes contraria a minha própria vontade. Colhemos frutos das escolhas que fazemos. Permita a Deus que o nosso coração esteja voltado para Ele, e que a nossa escolha
hoje seja servi-lo, honrá-lo, reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, aquele que prometeu a vida eterna para nós. Escolham hoje. Ló escolheu mal, colheu as consequências da sua escolha. Arrogante, presunçoso, escolheu o melhor aparentemente. Mas quantas vezes não é a melhor escolha? Escolham hoje a quem sirvais, se a Deus ou se a Baal. Escolhas e desafios estão diante de nós todos os dias. Vamos escolher a Deus e servi-lo e honrá-lo e desfrutar das consequências dessa escolha. Amém. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou o quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou e derramou precioso
Vamos orar, queridos. Pai, obrigado por esta reflexão. Nós convidamos a Ti para que o Senhor participe da nossa vida. Ajuda-nos a fazer as escolhas conforme a Tua vontade. No nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos a Ti, hoje e sempre. Amém, Senhor. Tenhamos todos uma ótima quarta-feira, meus irmãos, na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.